hoje a gente vai estar falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. E o meu convidado muito especial é pai, é marido, pastor, mestre em teologia, pastor Thiago Braga. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui no Família Mais. É um prazer te ter aqui. Já quero saber, o que é o Natal para você? Natal é alegria, né? Celebração, nascimento. Não deixa de ser também a parte da comunhão, né? A mesa posta, tudo isso. Natal remete à infância, remete a presente, a presença. Natal, presente! Presente. Pode dar presente no Natal? Como não pode dar presente? Que isso? Uma regra para não dar presente? Presente é sempre bom. Melhor é dar do que receber, inclusive. O Evangelho nos lembra disso. Pode mandar pra gente aqui, a gente bota aqui o endereço da igreja. Né? Quem tiver um impeditivo com o presente, alguma dificuldade, não é isso? Verdade. O problema não é o dar o presente, né? É quando isso é transformado em substituição. Acho que a dificuldade da questão do Natal enquanto presente é quando as pessoas querem substituir a presença pelo presente. Mas aí não é Natal, é qualquer data específica, né? Verdade. E como é que eram comemorados seus natais, né? Lá na infância, na sua família de origem? Sou de Bangu City, né? De Bangu, famoso porque a gente tinha um pinheiro de verdade, imenso, gigante na rua. Então, assim, eu tenho ótimas memórias e lembranças do Natal. Todo decorado, não com as bolas. Era de comunitário, hoje, né? Esse pinheiro? Era de todo mundo ou era só seu? Não, era um murinho baixinho da casa, então os vizinhos acabavam contemplando, vendo, né? Mas assim, era da família, a família toda reunida, os presentes em volta da árvore, a árvore toda iluminada, aguardando aquela data, né? Aguardando o momento, aguardando a virada. Porque Natal para criança é o 24 de dezembro, né? Sim. Natal é a virada, véspera, é o ficar acordado, é a véspera. Comer só depois? E tinha, claro. Tinha? Não podia? Meia-noite, né? 11h59 ali, os presentes, enfim, às vezes alguém fantasiado ali de Papai Noel e tal, mas o principal enquanto criança realmente era aquele momento onde parentes distantes apareciam, onde alguns tios que você não via há algum tempo, então aquele momento remetia, ainda que eu não tivesse essa percepção enquanto criança, a comunhão, a criança não fala comunhão, né? Mas a ideia de estar presente, Tava estar todo perto, mundo reunido. junto, reunido, perfeito. E aí todo mundo vinha, a sua família toda se reunia ali à mesa. Sim, Natal. Que remete à questão da comunhão, e a gente remete, né, fazendo um link já... Comida. Comida, com certeza, mas a comunhão, a ideia de... Até que a ceia, né, o próprio... Claro que quando criança você não tem essa imaginação. Mas quando você vai para hoje e faz essa perspectiva de a ceia paulina, que a gente estava conversando nos bastidores... Sim. Eu achei muito interessante você trazer isso para a gente. A ceia que a gente celebra nas nossas igrejas, por mais que a gente cite Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, né? A gente faz muito uma ceia mais voltada para Lucas, uma ceia de Jesus, que é o desejei muito participar disso com vocês. Né? Jesus não está falando de pão, de vinho, está falando o disso é koinonia, comunhão, né? O encontro, estar juntos. Só que não tem aquilo de cada um trazer alguma coisa. Isso é Paulo. Paulo lembra disso, né? Fazer isso em memória de mim, ele faz essa retomada, mas as pessoas levavam as coisas. É por isso que ele vai dizer, olha, esperar uns pelos outros. Não tem nada de místico nisso, não tem gente que acha que tem que... Porque senão perde o efeito, a ceia, não, por causa da comunhão, porque você vinha de longe, ricos, pobres, hein? Porque em Cristo nós somos um. Então remete à mesa, remete à comunhão, remete... O Natal tem isso. Tem muito tem isso, essa questão da comunhão, né? Das pessoas que você não vê há muito tempo. Claro que tem as comidas, né? Participar à mesa, pra gente, é muito importante. Você acha que a gente, cristão, né? Tanto católico quanto protestante, só lembra do nascimento de Jesus, às vezes, na época do Natal? É uma boa pergunta, né? Não é? Uma boa reflexão, talvez. Assim, as datas comerciais ou as datas emblemáticas, né? Elas facilitam os processos de lembrança, obviamente, né? Mas a gente aprende, enquanto cristão, que Jesus nasce dentro de você, o sentimento... Até deixa eu explicar de forma mais prática, né? Talvez para quem está em casa assistindo a gente. Como assim Jesus nasce dentro da gente, não é isso? É a perspectiva do que é Cristo para você. Acho que é mais assim. Jesus reúne os discípulos e olha, o que dizem os homens que eu sou? Eles começam a citar um dos profetas, isso e tal. João Batista, Jeremias. E aí ele remete e pergunta, para vocês. Quem eu sou para vocês? E aí vem Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e tal. E ele diz, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, então quem é Jesus para nós? Quando você tem essa perspectiva de que ele é o Cristo, aquele que havia de vir, que veio, compreender Cristo nascer dentro da gente é compreender o Evangelho, o anúncio, compreender tudo que ele proporcionou para nós, essa revolução de vida, não pelo braço, pela força, né? A maior revolução possível é a revolução do amor. Então, quando a gente aprende que Deus é amor, e ponto final, não precisa de complemento, a gente que gosta de complementar, Deus é amor. Nos ama, nasceu, porque o nascimento de Cristo é a manifestação desse amor. A gente celebra muito morte e ressurreição,
é certamente a data mais emblemática para o cristão, a questão da Páscoa, deveria ser, né? Mas o Natal, enquanto essa data que é final de ano, tudo isso, ele traz essa memória de Cristo nascendo no seu coração no sentido de entender o que ele proporcionou para nós, o que ele proporcionou a título de palavra, e se nós estamos caminhando dentro daquilo que ele tem colocado para nós enquanto, não regra de vida, fica muito estático isso, mas enquanto prática do amor. Né? Então, nascer Cristo dentro de nós realmente não adianta celebrar a mesa só numa data específica, numa noite, e nos outros 364 dias, né, você não falar com a pessoa, não conversar com a pessoa, não se preocupar, e aí virou uma data realmente totalmente comercial. Né? É um ritual. E ritual, boa palavra, né? Excelente. Então, na verdade, você considera o Natal para os cristãos o nascimento de Cristo? A celebração que nós fazemos, né, a ideia, obviamente, remete ao nascimento de Jesus, que obviamente não foi 25 de dezembro, né, uma data emblemática. Há distorções na história, mas o que tudo indica, Constantino vai institucionalizar por um ambiente de sincretismo. Né? Mais ou menos fazer uma releitura e pegar uma data, que era uma festa mundana, uma festa secular, esse termo é bem complicado, secular, mas ao Sol, Invictus, né, e tudo isso, ao Deus Mitras também, uma linha que entende isso, e você transformar, você cristianizar. É importante separar cristianismo de evangelho, né, certo? Esse ismo, essa instituição, são coisas distintas? O evangelho, você crê no Senhor Jesus Cristo, crê no evangelho, quando te diz isso, a palavra de Deus. O evangelho é um anúncio. O evangelho é a boa nova, a boa notícia. Qual é o evangelho de Deus? Qual a boa notícia de Deus? Jesus. Jesus é o Deus disponível, né? Jesus é o Deus palpável, o Deus presente, o Deus que se importa com a gente. Isaías vai lembrar, 700 anos antes, aproximadamente, o texto clássico, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que teve essa morte substitutiva, vicária. Então, isso é o evangelho. Essa oportunidade de vida até então inimaginável, que atinge as margens, né? Aqueles que não são, aqueles que ninguém enxerga, isso é o evangelho. O cristianismo é uma instituição. O cristianismo, você citou até que a Igreja Católica tem várias ramificações e tal. Sempre quando entra o ismo, né? A gente não está falando, tá errado, não é isso. Mas a ideia do cristianismo é propagar o evangelho. Sim. Então, quando ele se distancia disso, obviamente, né? Então, comemorar, né? Respondendo a sua pergunta, o nascimento de Cristo, obviamente. Um Natal, mas não 25 de dezembro, a gente não tem... e assim, não tem um impeditivo comemorar 25 de dezembro, não é isso? Foi só uma releitura feita, ao que tudo indica, por Constantino. Houve no início da Igreja Católica, inclusive, muita crítica sobre isso, sobre a comemoração, sobre a árvore de Natal, sobre tudo isso. E aos poucos a tradição foi aceitando isso. Tá. Não há, na sua concepção, não há nenhum problema em ter a árvore, em ter rabanada, em ter celebrações, presentes? O que você pensa sobre isso? Rabanada com doce de leite, então, é a bênção, com certeza, tenho certeza, vai ter no céu rabanada com doce de leite. Doce de leite é a coisa mais incrível, né? Já criada com leite. Então, assim, agora Nutella também, né? O doce de leite tá bom, tranquilo. Tá bom. Mas, assim, pode parecer chover no molhado, mas a palavra para o cristão deve ser propósito. E aí você vai resolver muitos problemas, com muitas perguntas que são de bate-pronto. Do tipo, desde posso comprar isso, posso fazer aquilo, o pode ou não pode, acho que é uma boa linha para determinar a maturidade cristã. Seria o para quê? Né? Exatamente. Não o porquê. Isso. Assim, qual o fundamento de você... Então, qual o problema de ter uma árvore de Natal em casa? Qual o problema de você decorar uma árvore de Natal? Qual o problema de você... não é nem criar, a gente fala muito sobre criar memórias, não é isso? Você tem filho, enfim. Sim. Essa coisa de você criar aquele ambiente de memória. Então, assim, você perguntou no início sobre a minha infância. Foi maravilhoso para mim. Qual o problema de impedir isso para o meu filho? Geralmente, pessoas que talvez tiveram dificuldade na infância, que o Natal não foi tão bom, questões familiares, isso é reproduzido para a geração. Né? Nós cremos num Cristo que nos liberta. Nós cremos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não é uma árvore de Natal que vai gerar uma dificuldade, um relacionamento meu com Deus, não vai ser, porque está idolatrando. Não fica idolatrando a árvore de Natal, né? Não é um ambiente um artefato de decoração, algumas inacreditáveis, realmente. né? Lindíssimas. Assim, é tão louco, às vezes, que a mesma pessoa que, às vezes, bate nisso, ela chega num shopping, por exemplo, e fica encantada com a árvore que está. Leva o filho, tira foto. Então, assim, a gente tem muita dificuldade, né? Geralmente pessoas que criticam muito algo têm alguma dificuldade naquela área, né? Isso em tudo. Em relação à televisão, em relação ao tipo de filme. Sim. Não é propósito, não vejo que... Biblicamente, vamos tratar assim, né? A famosa pergunta, qual o versículo da Bíblia? Não tem nenhum, né?
E quais fatos você pode contar para a gente a história que envolve o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus com base nos evangelhos, você pega os evangelhos, né, os 4 ali que a gente tem disponíveis, canônicos, a gente chama, né? Você tem os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas é aquele que é o que tudo indica escreve para os gregos o evangelho mais detalhista nesse sentido. Até por ele não ser testemunho ocular, né? Lucas não foi discípulo de Jesus, apóstolo, Lucas não escreve do que ele viu, do que ele tocou, a gente brinca assim, Lucas não sabia qual era o cheiro de Jesus, como eram as mãos de Jesus, o olhar de Jesus. Então ele depende de Paulo, depende de Pedro, provavelmente, desse testemunho. E faz um trabalho investigativo, quando você pega o relato do início de Lucas, o relato do início de Atos, nos 2 volumes iniciais que ele escreve, ele deixa de forma muito clara ali, olha, muitos já fizeram esse trabalho que eu estou fazendo agora, esse empreendimento, que é narrar, no caso Lucas, sobre a vida de Jesus, e no caso Atos do Espírito Santo, sobre o pós-Jesus. Lucas vai destacar logo no capítulo inicial ali, ele traz informações históricas sobre a época do nascimento de Jesus. Obviamente que a gente não tem o dia exato, né? Assim, mas há um recorte temporal e uma informação sobre a questão dos pastores na colina, tal. Então essa dificuldade de compreender e a informação sobre Isabel, o nascimento, enfim, de João Batista, quando você compreende isso em relação ao inverno rigoroso, que seria a época de dezembro, 25 de dezembro, você exclui por completo a perspectiva do nascer, não só em dezembro, como 25 de dezembro. Aí a perspectiva sobre setembro, outubro, vai depender de algumas linhas de raciocínio, muito mais detalhado que num ambiente aqui até, como se diz assim, só oral, verbal, fica complexo de explicar. Mas, basicamente, a ideia que Lucas traz, até quando você abre a Bíblia em Lucas 1, ele remete à questão do sacerdócio, da linha de Abias, então você tem que ir para 1 Crônicas, sei que dá trabalho. E ver a escala que existia, uma escala que foi criada por sacerdotes, em cima disso é feita uma conta. E o resumo o ano 1, né? O ano 0, vamos tratar assim, Jesus nasce, a gente foi o ano 0. Isso é instituído bem depois, há uma conta, uma ideia de aproximação para tentar chegar ao ano 0, para tentar chegar quando que Jesus provavelmente nasceu. Então, assim, 25 de dezembro é excluído, falei, né, alguns minutos atrás, é uma cristianização, de colocar esse neologismo, né? Uma releitura, uma palavra melhor, de uma festa pagã, né? Por isso muito criticado, às vezes, por alguns no início, porque, poxa, era uma festa pagã, como que foi transformado isso em algo religioso, em algo cristão? Mas tem muitos ambientes, muitas situações que a gente utiliza no mundo secular. Essa expressão é complexa porque nós estamos no mundo, existe o mundo secular, existe o nosso mundo. Né? Existe o mundo, é verdade. E a gente traz uma releitura, a gente não é mundanizar a igreja, não é isso, longe disso. Mas é trazer essa releitura e o Natal certamente é uma delas. Então, isso que a gente ouve, você acredita que esteja relacionado a algumas heresias que falam, não pode isso, não pode aquilo, porque a gente ouve tantas coisas que em algum momento a gente ficou confuso. Né? Ou acredita, e como é que a gente... porque traz, eu acho então, assim, o que é verdade? Verdade é que Jesus nasceu. Verdade é que Jesus nasceu. E morreu por mim e por você. Perfeito. Faz programa aqui. Não, essa é a verdade absoluta ouvir... da fé. Né? Tá. Quando você perguntou assim, a verdade eu citei Lucas. Alguém está em casa assistindo e fala assim, pô, legal, ele citou Lucas, mas pô, isso está na Bíblia. Poxa, mas e a Bíblia? Aí a pessoa começa a ir para uma... O que a gente precisa ter uma chamada hermenêutica positiva. O que seria que é isso? É você, primeiramente, olhar para a Bíblia como palavra de Deus. Porque se você já vai para a Bíblia com um monte de... Não são dúvidas, mas com um ambiente crítico, no sentido de que... mas será que isso foi mesmo? Será que... Então, a base histórica para o nascimento, você está citando o evangelho que Lucas escreveu, poxa, mas qual a prova que a gente tem sobre isso? Quantos relatos, quantos escritos, quantas outras situações? O pessoal que não tem aula comigo, né, presencial, a primeira coisa que a gente coloca no quadro lá é fé. Fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu falo muito do ciclo, importante, não vicioso, mas necessário, que eu preciso ter fé para olhar para o texto bíblico como palavra de Deus. E quanto mais eu olho para o texto bíblico, leio e creio no que está escrito ali, vivo o que está ali, a minha fé é retroalimentada. Né? Então, essa fé para olhar para o texto bíblico, crendo que é a palavra de Deus. Então, quando eu creio que é a palavra de Deus, aí Lucas a gente serve. Aí os textos sagrados servem para a gente. Então, o ambiente da heresia é uma palavra muito forte. Né? É a heresia. A heresis é uma ideia do grego, uma ideia de você evidenciar uma parte do todo. O conceito de heresia surge nesse sentido. Então, eu tenho lá Jesus 100% homem e 100% Deus, por exemplo. Como é que explica isso? Isso é um ambiente teológico. A teologia bíblica não tem essa expressão. Isso é um ambiente da sistemática. Você não tem um versículo que vai dizer assim, Jesus era 100% homem. Não tem esse versículo. Verdade. Então, você trabalha dentro da sistemática, com fonte, com base na Bíblia,
e enxerga, né, por referências, por versículos, que Jesus, ele não era um Deus pela metade. Primeiro porque não existe Deus pela metade, né? Se alguém é pela metade, não pode ser Deus. Deus não é 80% soberano, ele é soberano. E ele também não era um homem pela metade, porque senão a tentação não serviria, senão ele não poderia ter ido à cruz do Calvário de verdade. Seria sempre uma mentira. Tudo que não é completo, que não é perfeito, não é isso, fica vazio em relação à divindade. Então, quando você vai para o texto bíblico com fé, olhando para isso, você, falando da divindade de Cristo, né? Você olha esses relatos do Evangelho para corroborar, para alimentar a sua fé. Alguém perguntar assim, como é que você prova que Jesus está vivo hoje, se for sobre o nascimento, que é Natal, né? Você vira para a pessoa e fala assim, porque eu falei com ele hoje. Eu ia te perguntar, como é que faz para sentir esse Jesus palpável? Perfeito. Já que você não toca. Jesus do Evangelho. Como, né? Que faz isso? A gente faz um caminho interessante, né? O Deus do Antigo Testamento, para muita gente, era um Deus esquisito, um Deus distante, um Deus soberano, um Deus transcendente. Né? Transcendência, em poucas palavras, um Deus também todo-poderoso. Ali, né? Que para muita gente vingativo, exorta, ciumento. Alguns profetas são um Deus ciumento, um Deus vingativo, um Deus terrível. Em Jesus, esse Deus se disponibiliza. Né? Em Jesus, esse Deus, João vai dizer que ele se fez carne, nem foi feito. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele vai dizer tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E no 14 versículo ele vai dizer, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele se fez como um de nós, ele se disponibilizou. Então, quando Jesus é o Deus disponível, Jesus é o Deus palpável, mas ainda para nós aqui que não vivemos, né, o Jesus dos evangelhos, no sentido de como era Jesus, aí a Bíblia resolve o nosso caso, que ele vai dizer, não vou deixar vocês órfãos. Vou para o meu Pai, mas assim, vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, Deus distante, com aspas, né, como eu estou dizendo aqui, para muitos do Antigo Testamento, que não falava com qualquer pessoa. Jesus é o Deus que se disponibiliza para qualquer pessoa, porque não existe pessoa qualquer para Jesus. Ele vai ser acusado, inclusive, ele come e bebe com qualquer pessoa. Né? Sentar-se à mesa para o judeu é algo muito... Eu te conheci, a gente se conhece hoje aqui, prazer, vai acabar o programa, vamos almoçar ali? A gente vai sentar à mesma mesa, zero problema. A pessoa começa a trabalhar hoje aqui no Brasil, no Ocidente, enfim. Sim. Olha, começou a trabalhar aqui hoje, vamos jantar em tal lugar, vamos almoçar em tal lugar, porque as pessoas... Isso é impensável para um judeu. Porque o comer, o sentar-se à mesa é literalmente sagrado. Por isso Jesus é muito criticado sobre isso. Porque ele come e bebe com qualquer pessoa. E aí a gente pode remeter isso até ao Natal. Como assim, Tiago? Que loucura é essa remeter ao Natal? Você está falando que o Natal é Jesus presente em comunhão, em mesa, não é isso? E nascer dentro da gente. O que Jesus faz para resolver esse problema da dificuldade do judeu comer e beber com qualquer pessoa? Transforme a qualquer pessoa, a pessoa qualquer, transforme o outro em próximo. Se o teu problema é a distância, aproxime. Legal. Então Jesus é esse Deus disponível e o Espírito Santo. Que percepção maravilhosa, que é o Deus, né? Que habita dentro disso. A multiplicação dos pães tem isso, né? Aquele grande milagre só do seminário ali. Ele vira para os discípulos e fala, dá-lhes voz de comer. Isso que ele fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Exatamente. E eu amo esse Deus que criou a gente para se relacionar. Total. Não é? Total. Para isso, exatamente. Porque Deus, eu falei do transcendente, então tem o Deus imanente. Exato. Né? O Deus que se relaciona, o Deus que escuta sua oração. Exato. Que não rejeita a oração de ninguém, né? Não, independente jamais. do momento que a gente esteja enfrentando ou vivendo. Né? Tem pessoas que podem estar em casa falando, mas o meu Natal esse ano é diferente, perdi alguém que eu amava, passei por alguma dificuldade. Sim. Não, o Natal não traz essa coisa mística de apagar o que a pessoa viveu ou sentiu. Não. Mas o nascimento de Jesus transforma isso, Sim, né? Exatamente. Ótima análise. Porque... Tô aprendendo, viu? Porque... Eu tô tendo uma aula aqui, gente. Ótima análise. Porque as pessoas perguntam assim, dor não se mensura. Dor não se mensura. Porque dor não é sentido. Isso. Eu posso dizer que eu sinto a sua dor, mas eu de fato não sinto o que você está sentindo. Eu posso me colocar no seu lugar, né? Porque fala assim, fulana perdeu o pai, eu também perdi o pai, logo... Essa análise, logo, vírgula, para a dor não existe. Mas para Cristo existe. Por isso ele pode dizer, né? Falar, eu sei que você está sentindo. É a perspectiva do ele levou sobre si todas as nossas dores, né, de Isaías. Então, o que você imagina a título de qualquer dor, pergunta assim, mas onde Jesus estava quando eu perdi meu filho? No mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava sendo crucificado. Ele estava ali, presente. A soberania de Deus continua intacta, né? Isso é explicável? Claro que não. Nós somos seres contingentes, nós somos né? Deus é o ser necessário. Mas ele é soberano, ele cuida. E o fim é bom. O fim é bom. Só que o fim não é aqui, né? O fim não é aqui, mas o fim é bom. O fim é bom. Apocalipse garante pra gente. Pode crer nisso, sim, né? Com certeza. Já que a gente está falando de nascimento, sim. né?
É bom poder nascer em Jesus, Sim, porque sim. tudo que A dificuldade do nascimento foi gerada com Nicodemos, por exemplo, João 3, né? Sim. Não falando de Natal, não, mas do nascer de novo. Nascer de novo, né? Isso, né? que é o nascer da água e do Espírito, o nascer em Cristo, nesse Deus que é... E aí, João, a gente falou do João 1, né? 2 é o primeiro milagre, logo ali é festa, João 3 tem Nicodemos, e João 4 você já tem uma aula sobre culto. Sim. Que é o cultuar em espírito e verdade, aqueles que adoram espírito e verdade. E pastor, por que é tão importante celebrar o Natal? Já que a gente está falando do nascimento de Jesus, da comunhão, de alegria, por que você acredita que todas as famílias deveriam celebrar o Natal? Acho, não, tenho certeza que celebrar em si é muito importante, independente do Natal. Você aproveitar a perspectiva de que Deus te colocou aqui para um propósito. E se você está aqui, é a questão do aniversário, a questão de você estar vivo hoje, a questão de ser grato pelo que você tem, contentamento, né? As pessoas confundem contentamento com a ideia de, tá bom, então não estou querendo melhorar. Não é isso. Contentamento é ser grato por coisas que você certamente orou muito, hoje você tem, você despreza, coisas que você despreza, que muitas pessoas orariam bastante para ter o que você tem hoje, né? Entender isso. E o Natal se celebra o nascimento de Cristo, porque a morte e ressurreição, ok, eternidade, é isso que a gente celebra, é isso que a gente, né, tem linhas teológicas que não se celebra o Natal porque a Bíblia fala para a gente celebrar ou comemorar a morte e ressurreição de Jesus e tal. Mas só a perspectiva de morte como ele nasceu. O dia, o filho principal está sobre toda essa ideia que foi preparada, o nascimento específico de Jesus, enfim, o nascimento preparado, anunciado pelo Antigo Testamento, pela Primeira Aliança, Maria, enfim, todo Lucas, né? Lucas vai destacar isso, Lucas que escreve ali aos amigos, né? Teófilo, aos amigos de Deus. Lucas dá voz a essas pessoas. Em Lucas que as mulheres falam, em Lucas que Maria fala, por exemplo, mais. Então, assim, por que celebrar o Natal? Porque é celebrar o nascimento daquele que nos trouxe vida. Obviamente que é complexo para a teologia, porque João vai dizer, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Como que alguém que já era se torna? Como que alguém que sempre foi? Porque Deus não existe, né? Deus é, né? Mas João vai ao Gênesis para dizer para a gente, olha, lá no princípio, sabe, quando tu abre a Bíblia, quando tu vê lá no princípio criou Deus, então tem Deus ali, Deus Pai, né? Isso, os céus e a terra, o texto diz que a terra era um caos, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ele cita o Espírito Santo, mas o Espírito pairava, se movia sobre a face das águas. E aí falta, para muitas pessoas, o Filho, né? Aí João diz em João, olha, no princípio era o verbo, era a palavra. Aí quando você lê Gênesis 1:3, o texto diz assim, e disse Deus, e falou Deus, e verbalizou Deus, haja luz. E a luz não pensa se vai aparecer, ela aparece. Ela aparece. E aí João vai dizer, olha, tudo foi feito por ele. E ele quer o quê? No princípio a palavra. E Deus vai criando pelo poder a palavra, né? Então não tem como não celebrar isso. Verdade, não tem como. Eu tô, sabe, pensativo, assim, Também. Você está trazendo as mensagens, assim, a gente, né, eu falei, que bom. Então, você diria para quem está em casa, celebre a vida. Celebre o Natal, celebre sua família, tenha contentamento. É claro que as pessoas, elas às vezes fazem uma hermenêutica assim, meio absurda de evidenciar um texto, isolar um texto, né? Na casa onde há luto, há mais sabedoria. É um texto realmente antigo testamentário que fala sobre isso. Mas o texto não confuso, né? Mas o texto é porque no ambiente de luto, realmente você reflete sobre a vida. Verdade. A morte traz reflexão da vida. Conversei com a pessoa, falei com ele hoje, do nada, nunca é do nada da nossa perspectiva humana limitada. Né? Mas esse texto não está dizendo para você não celebrar a vida. O texto diz isso. Uma coisa não são textos diametralmente opostos, sabe? Contraditórios, não é isso. A vida é celebrada o tempo todo, o contentamento, a gratidão. Obrigado porque eu tenho isso hoje, obrigado por... Paulo celebra a vida, né? Por que Paulo? As pessoas brincam no seminário que tem gente que gosta mais de Paulo do que de Jesus. As pessoas citam mais Paulo do que Jesus. Paulo é o cara da Bíblia. E você vê, por exemplo, o texto isolado, que é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Esse é um texto que as pessoas isolam e criam absurdos com ele. Mas esse é um texto que Paulo nos ensina sobre contentamento. Porque no contexto imediato, vamos falar assim, né? O que vem antes, fica mais claro. O que vem antes, o que vem depois, no que vem antes, ele vai dizer, olha, eu passei por muita coisa. Né? Trazendo uma NTLH aqui, parafraseando, passei por muita coisa. Aprendi a não ter nada. Algumas versões vão dizer que ele aprendia a passar fome. Verdade. E aprendi a ter alguma coisa. Né? Aprendi a viver num ambiente de abundância. Eu estou apto. É Paulo que diz isso. Apto ao quê? Aí vem a conclusão dele. Eu posso afirmar para vocês que eu posso. Ou seja, eu estou apto. Né? Posso todas as coisas nele. Porque é ele que me fortalece. Não é o que eu possuo, não é o que eu tenho. É quem me possui. Não é o que está ao meu redor. É o dar-lhes voz de comer. A gente citou, né? O que os discípulos têm em mãos? Nada. Mas eles tinham tudo. Que é Jesus.
E nada diferente do que você que está em casa assistindo tenha passado, né? Não. Tanto a abundância ou a privação e entender que a gente pode ter contentamento em Deus. As pessoas pegam muito recortes, né? As pessoas olham assim, mas ela está muito bem, olha como é que está vestida, olha o carro que ela tem, é isso, aquilo, né? E assim, isso são recortes. Falo isso muito em relação ao ministério pastoral. As pessoas olham, muita gente não quer ser pastor, elas querem ser um recorte que elas imaginam de um momento em cima do púlpito numa pregação. Isso é um recorte mínimo de nada. Então, assim... a renúncia é grande. Exatamente. É você olhar para o ambiente de... A palavra-chave é essa, contentamento. É você ser... E contentamento não é, como eu falei, frisando, não é você estar... cruzar os braços, estar acostumado pelo que eu possuo e só isso, tá bom, Deus. Aquela frase assim, como é que tá, irmão? Jesus está no barco, tá bom. Não é isso. É você compreender que Deus é bom o tempo todo. E que Ele nos promete vida e abundância, né? Vida e abundância. E vida, esse link é bom, vida... Porque essa vida que ele fala, né, não é bios, que vai gerar biologia, que vai gerar a ideia de existência. Essa cadeira, né, bonita de se passar, esse banco, ele existe, mas ele não tem vida. Precisa existir diferença entre você e a cadeira que você senta. A vida e a abundância é Zoé, né? As pessoas gostam mais da Zoé, que é essa vida plena, essa vida que não tem outra expressão, é abundância, essa vida que ele oferta e só ele pode ofertar, que ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade, não um tipo de vida, a vida. E é uma vida que está disponível para qualquer um. Uma vida disponível para qualquer um, porque o amor dele é incondicional, ele morre na cruz por todos. Desde que aceite, né? Ele não morre só pelos bonzinhos, né? Senão não estaria aqui, certamente. Paulo ensina claramente isso, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, logo ali. Para os que não são, para os fracos, enfim, pela loucura da pregação, né? Pastor, sempre a gente ouve dizer, voltando ainda na tecla, né? Quero reforçar para quem está em casa assistindo a gente, que Jesus precisa nascer todos os dias em nossos corações, né? Tem essa fala aí. Não só numa época do ano, como que faz para Jesus nascer todos os dias em nossos corações? Também, lembrando da Páscoa, quando a gente fez o link, né? Já que falam tanto da Páscoa, o feriado cristão, a Igreja Católica realmente, né? Ela evidencia muito mais a celebração da Páscoa no sentido de um feriado religioso, um ambiente de celebrações. Né? A gente realmente celebra a ressurreição de Cristo, tudo isso, Cristo está vivo, mas só para entender. Então tem a famosa Sexta-feira Santa, um feriado nacional, todo mundo conhece. Você sabe que na prática católica, não só isso, mas entre outras coisas, não se come carne nessa sexta-feira, né? Pelo corpo de Cristo, tudo isso. Mas a pergunta é, qual o sentido de apenas nesse dia não comer carne, em todos os outros 364 dias eu viver do jeito que eu quiser? Então por que esse link para a questão do Natal? Jesus nascer dentro de nós, né? Então vamos lá. Eu tenho ali a vida que eu vivo de qualquer jeito e chega o Natal. Não, Natal tem que ter isso. A roupa, por exemplo, né? Não, Natal, as pessoas brincam, né? Eu compro a roupa lá para ficar na sala. Sim, é verdade. É isso, tal. Reúne a família, é isso, reúne a família, aquela roupa tira foto e tal. São tradições isso. Mas realmente, no ambiente evangélico, né? E evangélico não numa ramificação de igreja, evangélico é aquilo que remete ao evangelho de Jesus. Nós somos ensinados a ter uma vida, constância é a palavra correta, né? Você ser constante. Então, ser constante é você celebrar o aniversário, você celebrar, você certamente conhece histórias de que o pai que guardou, além de histórias reais, histórias que geram a reflexão da gente, né? Você guardar o presente para dar numa data específica e a data não chegar e a pessoa, enfim, acontecer algo. Então, é você celebrar o hoje. E aí o evangelho nos faz para celebrar. Porque se você, é mais ou menos assim, se você consegue falar com a sua mãe, por exemplo, né? Digamos que sua mãe não mora com você, mas todo dia você busca falar com ela. Oi, mãe, tudo bem e tal, tudo bem. No dia, que a gente não sabe qual, mas acontecerá caso ela parta antes da gente, se não no dia, pelo menos no dia anterior você terá falado com ela. Sim. Né? Ou seja, você mantém um contato constante. É prioridade, né? A gente fala assim, olha, se você tivesse a certeza de que Cristo fosse voltar literalmente amanhã, literalmente, não amanhã, futuro, você mudaria suas prioridades de hoje? Sua agenda hoje, a partir da tarde agora, seria outra? Com certeza. Teria pessoas para você ligar agora? Com certeza. Então, essa perspectiva da igreja primitiva, por exemplo, né, que não era perfeita, longe disso. Sim. Mas uma coisa eles tinham de certeza no coração, era a volta iminente de Jesus. Não iminente, não um ambiente da iminência muito distante, é o amanhã literal. E aí a prioridade muda. O que você está propondo é que realmente a gente viva essa vida diária com Jesus, né? Sabendo e crendo que ele pode voltar a qualquer momento. É como se ele, as pessoas usam muito, né? Tivesse nascido ontem, né? Morrido hoje, enfim, lá, ressuscitado. Foi morto ontem, ressuscitou hoje, fosse voltar amanhã.
Como é que muda a nossa agenda, né? Sim, sim. Uma boa ótica, Nossa, né? Para a boa gente ótica. amar mais, celebrar Sim, mais, viver sim, mais, sim. falar Não mais tem- de Jesus. Não tem nenhum problema que você entenda que o Natal possa gerar um engajamento para isso. Sim. Ok. Né? Como gera para o ambiente comercial, como gera para o final de ano, né? 13º, Sim, tudo é gerado. presente, não é isso? né? Cabe ao cristão filtrar isso, cabe ao cristão fazer a diferença. Não impedir que... Primeiro que a gente não vai conseguir isso. Entrar nessa luta desnecessária, não é um ambiente de não pode celebrar, aí você vai gerar o evangelho não é um ambiente de muro, um ambiente de ponte. O evangelho não foi criado para você gerar esse muro, essa separação. Você é isso, então você não fala comigo. Você crê nisso? Não, ponte. Mas não tem o estreitamento da porta? Não, beleza, tem. A Bíblia diz, né? A porta é estreita. Mas quem estreita é o Espírito Santo, não eu. Eu não fui chamado, eu não sou porteiro dessa porta. Amém, amém. Que bom trazer essa ótimo. ótica, A gente foi chamado para escancarar a porta. E escancarar não é... E trazer esse entendimento para quem está em casa, de que não precisa ter essa coisa pesada. Você está trazendo o evangelho de uma forma leve, né? De uma forma, olha, né? Exerça aí sua responsabilidade. Você quer? Eu quero. Me faz bem. Pode fazer para você. É Josué 24, outra frase solta que as pessoas usam muito, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o capítulo final de Josué, onde ele reúne os anciãos, os líderes, o povo todo, explica sobre a necessidade de comprometimento com a palavra, de afastamento dos ídolos, de tudo isso. Perfeito. E aí no finalzinho ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Para cada frase exatamente. minha, ele tem um versículo. Olha que bênção! Bem, pastor, quero te pedir para ficar aqui comigo, Amém. você que está em casa, para a gente assistir agora aquele momento do Orama Home. A guirlanda é um item super tradicional do Natal. Ela é usada para decorar a entrada da casa, deixando ela linda, alegre, festiva e é um sinal de boas-vindas. Hoje, a Duorama Home trouxe algumas opções maravilhosas de guirlanda para sua casa. E olha que sensacional! É exclusiva, não tem repetição. Você pode ter a sua personalizada. E aqui você encontra opções elegantes, sofisticadas, delicadas e ousadas. Propostas lindas para transformar a entrada da sua casa. Todas disponíveis no site para você. Estamos de volta com o pastor Tiago Braga falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Está falando para a gente de uma forma bem legal, bem leve, né? Que todo mundo está em casa e fala assim, esse Natal eu quero. Amém. E pastor, como é que é hoje? Como é que você celebra o Natal na sua casa? Perfeito. Estou com um herdeiro, né? Um pequeno profeta, Daniel, 1 ano e 3 meses. Não tem ainda muita clareza com o Natal, mas de presente ele tem, não é isso? Já vem embalagem, já vem presente, já fala presente. Não é já tem a árvore lá com presente? Tem a árvore lá, entendeu? Pequenininha, humilde ali, penduradinha, mais tranquilo, mas tem. Tem na casa do vô, no vô tem. Né? Tem? Boa esse gancho da sua pergunta, porque assim, acho que mudou mais a perspectiva dos avós. A gente chega na casa deles, ontem mesmo estava lá, né, e dos meus sogros. Sim. Em cima da estante, um monte de coisa decorada, Natal, eu virei para eles, né, perguntando mais Natal de tanto tempo assim, e é por causa do Daniel, né? Certamente legal, Daniel, essa imagem, né? Então, você passar essa ideia, ele não tem ainda, obviamente, o reflexo sobre comunhão, palavras talvez difíceis, mas é prática, né? Prática, o testemunho da vida. A própria Bíblia nos ensina sobre isso em Deuteronômio 6, né? Você ensinar, filho. Verdade. Você instruir, de você... E aí a Bíblia vai falar sobre você ensinar deitado, sentado, andando. Ela não está falando de discurso. Ninguém fica falando o tempo todo, né? Verdade. Ela está falando de prática. Mas ele vê você agradecendo, né? Orando com a sua esposa. Esse é um ótimo link, porque assim, eu falo muito isso em aula, em pregação, se o seu filho dependesse unicamente de você, um recorte temporal, um dia específico, se o seu filho dependesse unicamente de você como fonte de vida, de informação, de testemunho, ele oraria, né? Ele leria a Bíblia. Claro, tem um ano e pouco, mas assim,
O que é oração? Será que ela, né, sua filha, enfim, ele conseguiria responder o que é oração? Como é que resolve isso? Ele já te viu orando? Como é que ele, como que ele trataria o sexo oposto? Como é que ele falaria com o porteiro? Boa reflexão. Então, não, ótima reflexão, porque Deuteronômio 6, né? Quando eu digo assim, ótimo, não por causa de mim, porque é bíblico. Sim. Deuteronômio 6 nos ensina isso. Essa questão da tradição oral, o pai que ensina o filho, que ensina o neto. E aí você vê a importância do testemunho. As pessoas falam, o discurso é importante, né? Mas o testemunho ele é arrebatador, o exemplo ele arrasta. As atitudes, enfim. As ações, a fala, tudo isso a gente está ensinando ali, né? Exatamente. Então, e o Natal é uma delas, uma data, né? Assim como o aniversário, você vai celebrando, olha, aí já tem a Bíblia infantil ali, quando foi apresentado, né, ganha na igreja, e aí a gente mostra para ele ali. A imagem é muito inicial, né? Os bichinhos, então ele vai... Mas olha, Jesus, o nascimento, a gente começa a trazer essa imagem, esse imaginário, né, importantíssimo, chamada primeira infância. Sim. É aquilo que fica ali, não é aquilo que fica registrado ali para o resto da vida. Exatamente, muito difícil de sair, né? Enfim, então é daí que vem as leis informais, vamos tratar assim, não está escrito isso. Mas... E como que você fica pensando? Como que você vai contar o Natal para ele quando ele tiver entendimento ali? Já iniciou o processo. Sim. Essa celebração de que... Enquanto a gente fala assim, a gente não... Em relação até ao Papai Noel, né? Essa perspectiva, você acredita, a fase de você acreditar em Papai Noel, a fase de você não acreditar mais em Papai Noel e a fase de você ser o Papai Noel. Que é você que passa a dar os presentes, não é isso? Sim. Acho que esse processo tem que ser muito natural. Muito natural. Se meu filho enxergar que ele tem um pai que não é perfeito, mas que está presente, mais do que presente, é claro que é legal ele olhar e já sabe a embalagem, determinada loja, né? Já chega aquela cor daquele embrulho já presente. Ótimo, isso é maravilhoso poder proporcionar isso. Uma das grandes dificuldades que o pai tem para o filho é querer reproduzir, mais ou menos assim, ofertar tudo que ele não teve. Isso é lindo e maravilhoso, o discurso é maravilhoso, mas trazer equilíbrio, né? Mostrar para o filho que, olha, a vida ela tem seus desafios. Né? Os dias não são tão perfeitos sempre, mas a gente precisa entender que nós somos família, comunhão, e em relação ao Natal, o nascimento de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? E aí entrar nisso, exatamente, de acordo com a idade, com a perspectiva dele, mas, mais uma vez, muito mais do que o discurso com a vida. Imagina um filho onde, durante, 364 dias, ele vê um ambiente de discussão, de confusão, um ambiente de que eu estou no telefone, eu desligo e falo assim, pô, chato esse tio, chato. Aí chega no Natal, não, pô, o tio vem aqui, ó. Ele pergunta assim, aquele tio que você não fala o ano inteiro? Verdade. Eu tenho 5 irmãos, ele tem bastante tio, é verdade. Entendeu? Então, o exemplo, certamente. Porque senão o discurso, você escuta certamente histórias do tipo, eu queria que meu pai queria morar na igreja. Aquela historinha, sabe? Morar na igreja por quê? Não, porque na igreja meu pai, ele legal, nossa, né? ele é um tio do Kids ali maravilhoso para todas as crianças, mas para o seu filho, você é? E aqueles que não tiveram pai, talvez, que não puderam ensinar ou falar do amor de Jesus, o que você diria para esse pai? É ter a compreensão de... A gente não pode resolver o que foi, né? Já passou, a gente não tem capacidade de fazer isso. Nem de lançar no mar do esquecimento. Né? É Deus que faz isso, a gente não consegue. Se a gente se esforçar para lembrar algo muito ruim, a gente consegue lembrar, porque está guardado em algum lugar. A ideia do perdão justamente é essa. É você não mais lançar em rosto. É você não utilizar aquilo mais como uma carta na manga. Não é que você esquece. Não deixa de doer. Exatamente. Então, é você compreender que há um pai que cuida de nós. Né? Deus se apresenta como um pai. Ele se apresenta como o pai. É isso. João 1,12, o texto vai nos lembrar que todos quanto receberam, lhe deu-lhes o poder, o privilégio, de serem feitos ou chamados filhos de Deus. A gente compreende que é um estágio após a ideia de criatura. Deus não quer que nós sejamos só criaturas, enquanto Ele é o ser criador. Ele quer que nós sejamos filhos. Ele se apresenta como um pai. Lucas lembra o filho pródigo, por exemplo, o filho que estava distante, que se abandona do pai, mas aí a palavra do cair em si, acho que a expressão-chave ali, quando ele cai em si, quando ele acorda, ele traz à memória aquela ideia. E aí, para quem não teve, né, como a gente estava falando que dor não se mensura, para quem não teve, o passado está ali. Agora, Deus não despreza isso. Deus não despreza as pequenas, as grandes dores, mas lembrando Isaías 53, né, ele levou sobre si tudo isso. Todo esse sofrimento, o texto vai dizer que ele era alguém com um semblante como acostumado ao sofrimento, porque ele leva na cruz do Calvário as nossas dores. Por isso ele pode hoje nos consolar, né? Ele pode trazer essa paz que excede todo entendimento. É verdade. É isso. Pastor, eu precisava, né, encerrar o programa hoje pedindo uma oração,
uma bênção para as famílias que estão em casa assistindo a gente, para não só celebrar esse Natal, mas todos, né, todos os dias de sua vida, trazendo Jesus ao centro dela. Amém. Pode ser? Amém. Glória a Deus. Então, acho que a mensagem central que fica, como foi muito citado aqui, Jesus como centro das nossas vidas, mas de forma prática, né? É esse amor. Como existe uma frase na igreja que as pessoas usam assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Isso é muito contraditório muitas das vezes, como se a gente estivesse excluindo de uma responsabilidade, né? Olhar para Jesus onde? Como? Eu preciso enxergar Jesus em você. Então, é mais ficar com a frase paulina de ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como imitar a Cristo? Né? Como? Amando, buscando ser amor, buscando Mateus 25, né? Buscando ser acolhimento para o forasteiro, para o caído, enfim, aquela passagem emblemática de Mateus 25, quando ele cita os pobres, enfim, feridos, forasteiros, e perguntam: mas quando a gente viu nessa situação? Ele diz: olha, quando vocês fazem isso a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, essa questão prática, né? Que esse Natal possa ser real na sua vida, na sua casa, independente da casa, né? Independente da estrutura. Sim. Né? Que seja dentro do seu coração, né? Dentro da Amém. sua vida. E isso desemboca para a vida de forma natural. Você pode orar, então, para abençoar as Amém. Famílias que estão nos assistindo e já desejando um Feliz Natal com Jesus todos os dias na sua vida e na sua casa. Amém. Amém. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, Pai de amor e bondade, nós celebramos essa data tão maravilhosa, porque celebra o nascimento de Cristo, aquele que oferta para nós vida e vida e abundância. Que onde essa palavra chegar, onde esse programa, Pai, conseguir entrar em cada lar, que haja realmente ali um lar de verdade, que não seja só um mesmo endereço onde as pessoas têm ali a chave, mas que seja um lar, Pai, onde haja paz, essa paz que excede todo entendimento. Nós profetizamos paz sobre as famílias, vida, Pai, vida e vida em abundância. Amém. Nós te louvamos por essa oportunidade. Em nome de Jesus.